Ok. Ele caiu o compartilhamento sozinho ali naquele momento, não sei porquê. Mas vamos lá. Cai novamente, alguém avisa daí. A gente vai falar sobre o boletim de serviço. O modo de boletim de serviço é um modo bem simples, né? Mas ele tem uma integração com o sistema em relação a qualquer tipo de informação que seja necessária colocar dentro do boletim, né? O boletim aí depende da instituição, normalmente a FRN, se não me engano, é semanal que ela faz o boletim de serviço. E eu vou mostrar como é o fluxo do sistema e para vocês entenderem como é bem simples mesmo. Realmente o trabalho maior é a confecção mesmo do boletim. O módulo reúne informativos, né? É como eu falei, é originário de diversos setores da universidade, ou seja, isso não só informativos que foram solicitados, alguém que pediu por algum motivo, mas também ele tem diversas integrações com os outros módulos. Exemplo, suprimento de fundos, então automaticamente já é gerado informativo sobre suprimento de fundos ou outro módulo de outros sistemas, como CRH, afastamento, alguma coisa do tipo. Então, o objetivo, como falei, é tornar público os atos administrativos e normativos postos em prática no âmbito da instituição. Né? Permite a instituição publicar, né, autorizar a adição e adicionar informativos aos boletins. Vocês vão ver que, além do cadastro, remoção, os informativos, eles podem ser disponibilizados diariamente. Né? Os informativos, eles são, na realidade, o que vai compor o boletim de serviço. Né? Os tipos de informativos hoje no sistema, e isso é aberto a cadastro, vocês, se tiver um novo, é só cadastrar os tipos, tem vários, afastamento, anexo, concessão de suprimento de fundos, concurso, despachos, diárias, edital, extrato de contrato, extrato de convênios, extrato de rescisão contratual, ordem de serviço, portaria, resolução, retificação e retificação de edital. E como eu falei, esses tipos vocês podem cadastrar a qualquer momento. Só um parênteses em relação a esses tipos. Alguns tipos eles seguem alguns fluxos definidos via código no sistema. Então, se por exemplo alguém cadastrou algum tipo desses, o sistema vai verificar se existe algum fluxo especial para ele ou alguma opção especial para ela. A opção, por exemplo, afastamento. Aí ele já abre por a data do afastamento, ou o período do afastamento, ou seja, algumas opções. Caso isso já vem no sistema, são os normais que já estão no sistema, mas caso vocês precisem colocar um novo, o sistema vai aderir a um template, né, padrão de a data, não sei o que, alguns dados que eu vou mostrar na hora que a gente for cadastrar o informativo, e e isso é definido via código, então não tem parametrização para isso. Aí talvez fosse necessário isso, mas também se for muito necessário algum novo tipo de informativo, certo? Alguns outros fluxos também são gerados automaticamente, por exemplo, se eu faço uma requisição de suprimento de fundo, o sistema gera informativo. Se eu faço uma solicitação de afastamento lá no CRH e eu peço diária, alguma coisa do tipo, ele também vai gerar um informativo já automaticamente e cabe ou não o gestor do boletim de serviço colocar no boletim. O sistema, na realidade, como está falando aqui, auxilia na formulação e publicação de informativos. Auxilia em que sentido? Tem algumas coisas que ainda vai ser necessária a utilização de Word, alguma coisa de algum software externo. Por quê? Porque cada instituição utiliza um padrão de boletim e, no caso da FRN, ela é bem complexa. Estou falando, já adiantando isso, porque o boletim não será gerado. Na realidade, ele vai apenas compor informações no portal público dos informativos. O boletim em si é algo que a gente vai ter que realmente copiar
o informativo e sair colando no Word até fazer um boletim do jeito que você deseja. Algumas instituições, inclusive a FRN, já pensam em fazer um template disso aí também, algo automatizado, mas ainda não existe. As instituições que já possuem isso é porque fizeram alterações mesmo em código para utilizar uma geração automática de boletim. Então, quando eu for passar na funcionalidade, vocês vão clarear nisso que eu estou falando, né? O fluxo é bem simples, né? Além da formação de informativos automáticos que o próprio sistema faz, como eu citei, suprimento de fundos, afastamento, etc., existe também a solicitação de informativos, aquelas solicitações manuais mesmo, que a pessoa entra lá, o servidor entra e solicita informativo para o boletim. Então, ele vai lá e escreve mesmo o informativo. Após essa solicitação, o gestor, o chefe, no caso, da unidade dele, vai autorizar a solicitação de informativo. Autorizado, o gestor do boletim vai analisar esse boletim e vai inserir, informativo, no caso, desculpem, vai analisar o informativo e vai inserir no boletim atual para que possa ser feita a publicação dos boletins. Isso tudo, como são informativos, então esses informativos são dados que vão ser incluídos em banco de dados, né, no caso, e vai ser muito útil para encontrar qualquer tipo de informação dentro do sistema, tanto dentro do próprio CIPAC, como no portal público, né? Então qualquer pessoa pode solicitar não, pode buscar esses dados de alguma informação que vai estar em algum boletim. Então, por exemplo, se foi feito informativo de suprimento de fundos de fulaninho para alguma coisa, no caso, um suprimento de fundos, a pessoa simplesmente lá no portal público pode buscar por essa informação de alguma forma, né? Colocando palavras-chave, ele vai encontrar e o sistema vai dizer em qual boletim está presente esse informativo. Os principais atores são os próprios responsáveis, né, pelo controle de publicações, o usuário, né, que solicita o que vai ser publicado, ou seja, tem algumas pessoas, você pode dar o papel para solicitar informativos, o chefe que vai autorizar e o gestor que vai atender e montar o boletim e realizar essa publicação. Como eu falei, essa montagem de boletim, na realidade, o sistema te dá vários dados e você vai copiar esses dados e juntar e criar um boletim. Como eu falei, é algo a se pensar, e inclusive a FRN está pensando em modificar isso. Diante da grande demanda das outras instituições em relação a isso. Todo mundo diz, mas o boletim não é feito. Não, não é feito. O sistema não monta um boletim, até porque toda instituição tem seu padrão de boletim. Inclusive complexidade para montar esse boletim, né? Às vezes não é muito simples. Os perfis, os papéis, né, são o gestor de boletim, o autorizador informativo e o solicitador informativo. Lembrando que todos eles, tirando o gestor, né, de boletim de serviço, eles precisam ser servidores. Então, somente servidores podem autorizar informativo, até porque um autorizador de informativo é um chefe, pode ser um chefe na realidade, geralmente é um chefe. E o solicitador informativo é alguém também, um secretário, alguma pessoa responsável pela unidade, né? E como eu falei, o fluxo é bem simples.
o solicitador ele requisita, né, informativo para o próximo boletim, o chefe da unidade pode autorizar ou negar, o gestor publica, né, edita a unidade edita, insere no boletim, edita, se for necessário, e publica. Se ele publicar, o sistema vai disponibilizar esse boletim e seus informativos dentro do portal público, né? Não só dentro do CIPAC, mas também no portal público. Se não, ainda assim, ainda pode ser atualizado o informativo, novamente o chefe vai autorizar e vai ser feita a publicação novamente, se for o caso. Então, a tela inicial é entrada pelo CIPAC, né? É o CIPAC que trabalha com esse boletim de serviço. Então, lá em comunicação, na aba, ao lado do memorando eletrônicos, vai ter boletim de serviço. Vocês vão ver que é bem simples, é só solicitar mesmo, é só uma requisição praticamente. E para os chefes vai aparecer a questão da abinha de autorização, né? Então, você pede ou para atualizar informativos ou você solicita criar um novo informativo, né? Solicitar informativos para boletim de serviço. Tem a telinha de consultas que o servidor vai poder dar uma olhada no que ele já solicitou e ele pode também consultar os boletins de serviço. Já para o gestor, também uma aba de operações onde ele vai aceitar ou não os informativos, vai adicionar os informativos existentes. Como ele é gestor, ele também pode criar um novo informativo para o próximo boletim. De toda forma, ele tem que criar, ele precisa ter essa funcionalidade. Vai ter a abinha aqui de consultas, né, onde praticamente essas duas aqui de cima, informativos publicados, consulta por palavra-chave, são as mesmas disponíveis no portal público, né, onde ele vai buscar os informativos. Então, dentro dessas palavras-chave, o sistema vai identificar qual informativo. E se ele tiver adicionado o informativo a algum boletim, o sistema vai encontrar também qual boletim que foi feito. Mais uma vez, como eu falei, essa aba aqui de boletim de serviços é algo mais administrativo. O sistema realmente não faz a publicação do boletim. Ele disponibiliza no portal público e ele disponibiliza um anexo de arquivo, onde você vai anexar o boletim de serviço. Certo? Como eu falei lá no início, é possível cadastrar ou remover, né, vários tipos de informativos. O CIPAC já vem padrão alguns tipos. Portal público é a página pública do CIPAC mesmo. Vamos entrar aqui em cooperação que vocês dão uma olhada aqui, bem rapidinho. Deixa eu dar um. Deixa eu entrar aqui. Cooperação. Pronto, essa aqui é a página pública, certo? E se vocês virem aqui embaixo, tem aqui boletim de serviço, certo? Ao entrar aqui, a gente vai ter o boletim atual, os boletins que já foram publicados e busca de informações, como eu falei lá. Eu posso buscar também aqui, ou seja, tudo isso vai estar disponível aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui na UFRN e consultar o boletim mais recente, ele vai me baixar. Aqui é cooperação, por isso que está errado, viu, gente? Eu não estou na UFRN de verdade, não. Deixa eu entrar na UFRN de verdade, que é melhor. CIPAC, UFRN.br. Eu vinha da Unimed, fazendo propaganda da Unimed. Boletim, consulta o boletim mais recente. Então, na hora que eu entrar, o sistema vai me trazer o boletim, que é padrão lá do FRN, então eles fazem nesse padrão aqui. Como eu falei, o sistema ele não gera isso automaticamente, isso é gerado por alguém, por uma pessoa, e ele gera em PDF, depois ele pega em PDF, ele pega todos
como é que se diz? Os informativos e sai colocando no Word, e depois faz a formatação. Então ele pega aqui isso aqui com certeza foi um informativo, certo? Aqui é outro informativo, mais outra, ou seja, ele faz toda a coleta de informativos e coloca num boletim, faz um vínculo de boletim. Para vocês verem como é, por exemplo, esse boletim é o 116 de 2015, do dia 26 de julho. Então, se eu pegar aqui qualquer dado desse aqui, por exemplo, Laércio Cunha de Souza, vou copiar aqui esse dado aqui e vou novamente na página de boletim de serviço e buscar informações publicadas. Então, se eu colocar essa palavra como palavra-chave, por exemplo, ele vai me trazer outros dados dos boletins que estão aqui. Ele tem um informativo aqui de portaria que foi gerado pelo gabinete 13 de 2015. Não sei se é esse aqui, agora já me esqueci. Ou seja, para isso que serve você vincular um informativo ou um boletim de serviço. Porque você vai saber essa informação via banco de dados. Você vai ter um banco de dados com essas informações. Deixa eu ver aqui se é no assunto. No assunto aqui vai achar melhor. Encontrei nessa. Então, voltando à apresentação, a gente vai ter todos esses dados aqui na página pública. E lá no... E essa publicação, na realidade, é só algo meramente administrativo para o sistema poder identificar a qual boletim pertence o informativo. Então, para a gente ter essa rastreabilidade. Caso seja de interesse, de fato, fazer com que a funcionalidade de gerar, por exemplo, publicar boletim de serviço, que existe essa funcionalidade, ela de fato pegue em cima de algum template, de algum padrão, consiga gerar um boletim, aí fica a cargo da Unifato decidir isso. Como eu falei, algumas instituições sentiram essa necessidade para não estar perdendo tempo em copiar os informativos para um Word e alguém formatar e depois exportar para PDF e colocar aqui, publicar boletim de serviço. Mas para o FRN tem servido até hoje, por isso que eles não se interessaram em automatizar essa parte. Né? Então, como eu falei, a pessoa pode, voltando aqui, ele vai cadastrar ou remover o tipo, se for o caso. O sistema já vem com alguns prontos, até porque a maioria desses informativos, eles têm algum fluxo travado via código, então não é parametrizado, certo? Então, se a gente cadastrar um novo, ele vai aderir como se fosse um novo no padrão, que é o default, né, como a gente fala. Ele pega, então ele vai assumir que seja um já padronizado. Alguns são mais específicos, mas isso, infelizmente, só está via código mesmo. Então, por exemplo, portaria, afastamento, anexo, edital de áreas. A maioria desses aí, eles estão cadastrados no sistema, mas eles têm um fluxo dentro do sistema que verifica o tipo deles e adiciona mais informações ou outros fluxos, se forem necessários. Claro que dentro do módulo de boletim informativos só tem um fluxo. Mas, por exemplo, a concessão de suprimento de fundos, que ela é feita quando você faz uma requisição no CIPAC, ele já adota vários fluxos internamente, e quando o suprimento de fundos é atendido, digamos assim, ele gera a portaria ele gera o informativo automaticamente. Mas isso é fora do boletim, ele é o fluxo do CIPAC mesmo. Então, quando a gente entra com um solicitador, com um solicitante, né, lá na aba comunicação, boletim de serviço, o primeiro passo é solicitar um informativo para boletim de serviço. Então, caso ele vá escrever uma solicitação dessa, o sistema vai
que eu já pulei aqui sem querer. Ele vai perguntar o assunto, o tipo, né, o ano, a data, e vai abrir um campo texto para que a pessoa digite o informativo que for necessário. Como eu falei, ó, dependendo do tipo, é porque a tela eu acho que está errada aqui. Quer dizer, essa tela já é o fim, na realidade. Desculpa aí, que está faltando a tela anterior, que é quando você está cadastrando. Quando você seleciona o tipo, ele abre outras opções. Por exemplo, se eu tivesse pedido um suprimento de fundo, alguma coisa, ele teria aberto uma abinha para dizer qual é a portaria, para eu digitar qual é a portaria, alguma coisa do tipo, certo? Então, quando ele termina de fazer isso, que ele cadastra, o sistema diz que a solicitação foi cadastrada, mas para que seja publicada é necessário que seja autorizado primeiramente pelo chefe da unidade, certo? Então, o chefe, ele vai entrar aqui na aba de boletim de serviço, na aba autorizar, e vai fazer a autorização dessa solicitação. Entrando lá, ele vai dizer, ele vai ver os dados, né? Isso aqui na realidade é o dado do informativo, é porque está como teste, né? E ele confirma ou não. Ele pode imprimir, né, o informativo para ler com mais calma e pode autorizar esse informativo. Após isso, sim, aí o gestor vai ter condições de adicionar o informativo ao boletim atual. Então, quando ele entrar nessa funcionalidade, ele vai ter definido lá, todos os informativos vão ser listados, tanto dos que foram criados manualmente, via solicitação mesmo, esse tipo de fluxo que eu acabei de mostrar, como os outros que são automáticos, gerados pelo sistema, como afastamento, suprimento de fundos, entre outros. Então, quando ele entrar nessa funcionalidade, vai mostrar vários informativos. Então, ele vai poder analisar um a um e ele inclui cada informativo desse para o próximo boletim. Por exemplo, o boletim atual que está dizendo aqui é o 5. Então, se eu incluir qualquer um desses, ele vai saindo da listagem e entrando no boletim atual. Na realidade, isso ele não está criando o boletim, ele está só fazendo associações de informativos com o próximo boletim que eu vou publicar. É justamente aqui, para poder o sistema achar direitinho lá no portal público qual informativo pertence a qual boletim. Então, quando ele clicar para analisar, ele insere, ou então ele nega, justamente para dizer, não, esse informativo não é válido, eu vou desabilitar ele. Então, quando eu clico em negar, ele não aparece mais, ele some da lista. Mas se eu quiser, não, está tudo ok, eu insiro, então esse informativo vai entrar no próximo boletim. Então, isso é algo que a FRN sempre passa os dias fazendo os informativos, chega num certo dia, a partir de uma certa hora, o gestor chega lá e vamos lá, vou colocar esse, coloca, formata tudo e publica. Então, é algo que precisa ser planejado. Né? Não adianta eu estar fazendo um negócio hoje, incluir um hoje, incluir outro amanhã, e aí depois, não, faltou mais um, porque é bom se planejar para fazer essas publicações. Então, como vocês viram, eu analisei, eu inseri, ele vem, o boletim 5 contém o informativo, esse informativo aqui que tem um assunto teste informativo, certo? Depois de inserir todos os informativos que você quer publicar no boletim, você vem na funcionalidade de publicar boletim de serviço. Lembrando que esse tempo entre adicionar isso tudo e publicar, ele vai ter aquele inteirinho, né, aquela questão lá que eu vou ter que copiar e colar todos os boletins para o Word, formatar e gerar um PDF. Esse é o grande, única coisa que precisa ser implementada nesse módulo, porque realmente é algo que poderia acelerar bastante o trabalho das pessoas. Era a pessoa ter simplesmente selecionado e o sistema publicou. Mas como a versão de referência, ele trata dessa forma, até porque o pessoal lá faz como vocês viram lá, ele formata um boletim de várias formas e
fazer algo automatizado em relação a isso, a UEPN não achou simplesmente. Pois é, tem que falar com o pessoal da FRN. E aqui, simplesmente, a funcionalidade ela vai disponibilizar o boletim no portal público. Então, quando eu clicar no jornalzinho aqui, ele vai perguntar quando é que eu vou publicar esse boletim. Por exemplo, o boletim 5 vai ser publicado dia 21, e olha só, eles pedem para anexar um arquivo. Então, você anexa o arquivo PDF, geralmente PDF, né? Que é todo formatadinho, e clique em publicar. Quando você clica em publicar, ele vai estar disponível no portal público para todo mundo ver, né? E como esse boletim 5 tem alguns informativos associados a ele, vai ser mais fácil você pegar um texto e conseguir encontrar o que tem lá no boletim mesmo, de fato. Pois é, eu não sei exatamente qual é o tamanho do anexo, mas seguinte, assim, por padrão, se você anexar vários documentos PDF para essa data de publicação, para essa mesma data de publicação, né? quando for fazer a publicação no portal, ele vai juntar todos os CPFs num único documento PDF para a pessoa visualizar, ou não, são documentos separados? Peraí, Robson, que eu não cheguei ao... É porque a mensagem chegou, mas não deu tempo de entender. Pode falar. Tá, mas, por exemplo, no boletim número 5 eu posso anexar quantos arquivos eu quiser ou somente um? Ah, aí esse, por exemplo... Não. E aí... Não, e aí, tipo, é só um arquivo que você pode estar... Na realidade, vão ser vários boletins, se você quiser esse tipo de anexo. Certo? Anexa um arquivo. Na hora de publicar o boletim de serviço, já é ele todo completo, do jeito que você quer. Se eu botar mais um para o dia 21/10, não vai ser mais o boletim número 5, já vai ser o boletim número 6 ou no 7, vai ser outro boletim. Você falou que anteriormente você copia e cola, por exemplo, textos para o boletim de serviço, certo? Só essa funcionalidade. Aí eu copia lá, só um PDF. várias informações. Aí assim, mas assim, ele vai gerar só um PDF, né? Mas nesse mesmo boletim, mesmo que eu escrevi alguma coisa, eu posso anexar ainda um arquivo, né? Ah, tá. Não entendi a pergunta. Faça novamente, por favor. Não entendi. Ah, ok. Certo. Isso. Aí gera um só PDF. Isso. Aí você gera... Mesmo que eu escrevi alguma coisa, ok, entendi. Ou é não, mas esse boletim já é um. Entende? Esse boletim que a gente está fazendo, a gente não está criando, a gente está só montando e referenciando ele só. O boletim 5 vai ser esse arquivo que eu vou anexar. É só uma referência. Então, o boletim 5, que por um acaso é para ser montado de acordo com os informativos X que eu adicionei naquela funcionalidade antes aqui. Pronto, essa daqui, ó. Esse adicionar informativo ao boletim atual, na realidade não adiciona nada. Ele só referencia informativos ao boletim atual. Então, não,
Não, você está confundindo. Adicionar informativo ao boletim. Veja bem, o boletim ele é composto por vários informativos, certo? E quando eu faço esse vínculo aqui de informativo a um boletim, eu estou fazendo só uma associação. Mas o sistema ele não gera o boletim, ele não faz nada. Ele está fazendo só a associação. Eu estou dizendo que o informativo 1, 2, 3 e 4 pertencem ao boletim número 5, certo? O boletim número 5, na realidade, não existe, é só uma informação. Ele só vai existir quando eu entrar em publicar boletim de serviço, que aí, na realidade, quem vai criar sou eu mesmo. Eu vou lá no Word, faço o meu boletim e acesso. Então, eu fiz um vínculo de um arquivo anexado a esses outros informativos. Tá? Ainda tá escuro isso? Por isso que eu estou dizendo, o ideal é, como a Jaqueline, né, ela tinha entendido exatamente isso. Seria interessante fazer justamente essa funcionalidade automática, porque na hora que eu adicionar o informativo ao boletim, o sistema, eu não precisaria anexar arquivo mais, entendeu? O problema é que, como não foi feito essa adição, na realidade é só uma referência, não é de fato uma formação de boletim, então quando eu vou publicar, que eu seleciono aqui, eu não precisaria anexar um arquivo, mas hoje a gente precisa anexar um arquivo. Né? Hoje é porque todos aqueles informativos eles não estão. Eu posso simplesmente, por engano, criar associar vários informativos a um boletim e, por engano, pegar um arquivo que não tem nada a ver com esses aí e anexar. E quando a pessoa entrar no portal público, vai dizer, oxe, mas não tem nada a ver esse boletim com o informativo que teoricamente deveria estar associado. Ou seja, porque o que vale é esse arquivo que foi feito aqui. Na realidade, o sistema ele só facilita a administração da criação do informativo. Ele não cria exatamente, precisa juntar todos os informativos em um documento só de PDF, de texto. Vai lá no Word, formata do jeito bem bonitinho, do jeito que quer, exporta para o PDF e anexa aqui nessa funcionalidade. Então, quando eu clicar em publicar, ele simplesmente vai pegar esse arquivo anexado que a gente fez aqui e publicar no portal público como o mais recente. É trabalhão mesmo. Mas, de toda forma, alguém está fazendo ainda em Word. Então, o sistema está automatizando outras coisas interessantes e falta realmente. É algo que precisa ser implementado. Um padrão para essa geração de boletins. Se tiver algum padrão simples de se fazer, aí é tranquilo fazer esse aprimoramento. Agora, se a instituição tem muitas diferenças, cada boletim ele tem ou então pelo menos gerar um arquivo Word já todo formatadinho e vocês darem só o retoque, seria também uma opção. Porque a gente sabe que tem boletins que tem diferença, tem que criar o cabeçalho de certa forma, tem outros padrões que dão mais trabalho para você fazer via sistema, mas tudo é possível, né? O mais barato é realmente fazer, quando clicar aí, ele gerar um arquivozinho já formatado, de certa forma formatado, e você só cortar a tarefa, né? Ajeitar, deixar tudo direitinho para poder gerar o PDF. Aí realmente ficaria interessante. Então, voltando aqui, a pessoa publica, ele vai estar disponível no portal público, como eu falei. Você vai lá no portal público e lista os boletins de serviço, ou o atual, né? Ele vai sempre consultar o mais recente. Então, eu posso ter 5 ou 6 boletins publicados na data de hoje. Ele só vai publicar o último, aqui no caso, né? Nessa funcionalidade de boletim atual. O boletim atual é sempre o mais recente. Mas se você for listar boletim, você vai ver todos os que já foram cadastrados pelos gestores. Então, se eu for no portal público, ele vai ver lá todos os boletins publicados, tem lá e os arquivos, de ver que são todos arquivos que alguém teve trabalho de formatar. Então, se eu for lá no portal público novamente, deixa eu entrar aqui.
e clicar em boletim de serviço, vocês vão ver que tem, ó, 2015 já tem 117 boletins, certo? Ó, esse aqui, inclusive, acabou de ser publicado. Eu acho que foi porque eu tinha visto o dia 26. Deixa eu ver. 117, ó, acabou de ser publicado, ó, 117, dia 29 de junho. Então aqui ele tem esse padrão. Não é difícil não, realmente, fazer essa... Talvez, eu não sei, porque algumas coisas partem da formatação que a pessoa escreveu também, né? Então, como o sistema ele não está bloqueando essa formatação lá, quando o solicitador faz alguma coisa do tipo, talvez seria só realmente resolver como seria essa formatação. Deixa eu voltar aqui, mas ó, se eu entrar aqui novamente, a gente vai ver todos os boletins do ano. No caso, tem 1.826 boletins já publicados. Não sei de quando, desde 2007. Certo? Vou voltar lá na apresentação. Eu posso, se o gestor por um acaso verificou que tem algum erro no boletim, alguma coisa do tipo, ele pode despublicar o boletim, ele vai voltar para alteração. Então ele, como se fosse, suspende, né? Para não ter perigo de alguém estar vendo a informação incorreta. Ele sai do portal público e ele fica pronto para publicar novamente ou adicionar informativo, fazer qualquer tipo de atualização, se for o caso. Só lembrando uma coisa, qualquer atualização no boletim, ela precisa ir de novo para o Word. Então tem que ter muito cuidado quando for fazer uma atualização de boletim, certo? Porque você vai, eu tirei o informativo e coloquei outro. Vai ter que fazer isso de novo no Word. Tem que lembrar desse detalhe. Então é algo perigoso, né? Alteração em boletins por conta disso. Porque como boletim é algo que alguém teve que fazer na mão, então ela corre esse risco. Não é automático, né? Então eu despubliquei, né, aquele, então se a gente for aqui novamente, vai ver que ele não está mais na listagem. Tinha despublicado um e o 1 desapareceu. Editar por boletim publicado. Muito cuidado também com essa funcionalidade. Editar não quer dizer que eu editei o boletim. Na realidade, eu estou só tirando as associações ou inserindo novas associações de informativos com o boletim, mas eu não editei o boletim, aquela coisa que eu falei. Ainda não, isso não é automatizado, o sistema não cria boletim. Isso, Rosane, como eu falei, se eu excluir alguns informativos desse meu boletim ou incluir novos, eu vou ter que ir para o Word novamente para fazer as alterações lá também e novamente ir publicar, né? Anexar o arquivo novamente para ele poder sobrescrever o arquivo que tinha anteriormente. Então isso é um grande gap que existe nesse módulo. Eu não sei até que ponto o FRN já andou em relação a isso, de automatizar esse passo. Mas é o interesse, inclusive a cobrança de todo mundo. Vamos fazer, não faz sentido a pessoa estar tendo informativos, adiciona e o boletim não é gerado automaticamente. Então eu posso simplesmente analisar mais alguns e incluir nesse boletim. Ou seja, eu estou inserindo mais alguns boletins e o sistema me inclui um novo informativo. E eu posso também apagar alguns, se for o caso. O solicitante também pode solicitar a atualização do informativo. Ele fez o informativo e achou que o informativo não está correto, faltando algum dado importante, ele pode solicitar a atualização do informativo. Então, o sistema vai listar os informativos dele, vai dizer, inclusive, que está presente no boletim tal, por exemplo. O extrato de contrato está no boletim 5, aí eu vou solicitar a autorização para ele.
eu faço a alteração necessária que eu desejo e solicite. O sistema, mais uma vez, vai enviar para o meu chefe, e meu chefe vai ter que autorizar a atualização do informativo. Então, com essa atualização do informativo, o meu chefe vai lá e autoriza o informativo. O sistema ele vai até exibir os dois, o que era antes e o que era depois. Mais uma vez, após isso, autorizado, né, o gestor vai ver que existe atualização do informativo. Ele vai aceitar a atualização do informativo já publicado, ou seja, o informativo ele já estava publicado, o solicitante pediu para ser atualizado, o chefe autorizou, mas ele vem aqui e confirma que eu posso realmente, ele inclusive diz que o informativo original era assim e o novo informativo agora é assado, ou seja, tem outras opções. Então ele vai realmente confirmar que vai atualizar esse informativo. Então o informativo não é atualizado automaticamente, né? Só quando o gestor confirma. Isso impacta nas buscas, né, do sistema. Então, quando eu for buscar algum dado que estava antes, não está mais, o sistema não vai achar. Por isso, é importante essa confirmação. E outra coisa, lembrar que ele vai ter que novamente publicar o informativo. Ele vai ter que republicar, ele vai ter que criar de novo o arquivo lá do Word, fazer a alteração necessária, exportar para PDF. No caso PDF, porque é o padrão que a FPN usa. Acredito que vocês também utilizariam o PDF. E publicar esse arquivo novamente, sobrescrever o anterior. Então, lembrar desse detalhe. Então, a solicitação de atualização é aceita, né, com sucesso, e o sistema tem que ir lá. Deixa eu só passar aqui numa funcionalidade aqui. Existe também outra funcionalidade aqui que não foi falado, mas tem que publicar boletim de serviços antigos. Publicar boletim de serviço antigo é praticamente a mesma funcionalidade, só que ela não, ela dá a opção para vocês publicarem um arquivo em texto, por exemplo, assim, para o sistema achar o informativo em texto e dar o informativo em PDF, que é o que o boletim é. Agora, justamente para vocês terem algo que já passou, que não foi feito via sistema e que vocês querem ter uma rastreabilidade. Então, da mesma forma, vocês colocam esse arquivo em PDF, que é o que vai ser disponibilizado para o público, mas vocês podem botar o arquivo em TXT para que o sistema consiga identificar esses campos aí e fazer uma busca desse dado. Então, existe essa funcionalidade também de publicar boletim de serviços antigos, que inicialmente é o que teoricamente pode ser utilizado, até que vocês de fato comecem a utilizar o boletim deles via sistema, né, de solicitação, então, requisições que gerem informativos, alguma coisa do tipo. Certo? É bem simples. Ele ajuda bastante, principalmente quando vocês virem lá que qualquer coisa que é gerada em algum sistema, qualquer coisa não, ruim, né? É que eu não estou lembrando de cabeça quais são, mas afastamentos de áreas, suprimento de fundos, se não me engano, auxílio, agora não, auxílio não vai não, estudando. Tem vários tipos de fluxo no sistema que geram informativos automaticamente. Então, isso já ajuda bastante. E essa própria solicitação de informativos pelos solicitantes também vai ajudar ao gestor a organizar. Realmente, o único ponto que está precisando de implementação é essa questão de transformar informativo em boletim. Que aí ele de fato fecharia o fluxo completo desse modo de uma forma bem eficiente. Mas, infelizmente, a UFRN não desenvolveu ainda. Alguma dúvida em relação a isso tudo? É simples, né?
Veja bem, notícias, textos jornalísticos, na UFRN não é utilizado, certo? Agora, caso vocês queiram ter, porque eu não acho que cabe ao, a estrutura do boletim de serviço entrar textos jornalísticos, né? Notícias, textos. Se for em relação a portarias, alguma coisa assim, tudo bem, cabe, né? Mas eu acredito que para notícias mesmo, alguma coisa desse tipo, acho que não, a estrutura de boletim não é interessante utilizar, não. Mas, assim, se a instituição tiver necessidade de utilizar, pode utilizar, não tem nenhum problema. Eu só acho que não é válido em relação às próprias estruturas do que o boletim de serviço significa, né? Documentos administrativos, principalmente em relação a portarias. Tudo que tem em relação a portarias, o boletim administrativo ele deve ser publicado, né? Ou seja, portaria tal que significa isso, o docente assumiu alguma coisa, pode ser colocado lá, um gestor novo, não sei aonde, portaria tal, alguém se ausentou, como eu falei, sempre relacionamento, geralmente é portaria. Eu não consigo ver, utilizar. Aí, se você olhar os boletins do FRN, você não vê nada em relação a isso. Eu não estou lembrado exatamente o que é a definição correta de boletim de serviço para. Mas na realidade é para atos administrativos, né? Posso dar uma procurada aqui, se for o caso. O documento de negócio eu posso mandar para o Édipo. Eu mando para o Édipo e ele imprime para você, alguma coisa do tipo. Do documento mesmo, negócio do boletim de serviço. Ficou alguma dúvida em relação ao fluxo? Assim, alguns fluxos eu não tenho como mostrar, porque realmente, por exemplo, requisição de suprimento de fundos, eles geram é automático. O gestor vai verificar automaticamente que naquela listagem de informativos a serem adicionados em boletim vai ficar enorme, assim, porque são de acordo com a quantidade de suprimento de fundos ou de afastamentos, o sistema vai gerar automaticamente, ou seja, você nem vai ver, vai ser algo que esses informativos vão ser gerados automático, então você nem se preocupa mais em fazer essa geração. Ou seja, o professor tal se afastou lá e quando eu vi, chegou já o informativo, porque já foi homologado a ausência dele, a viagem dele, pegar alguma coisa do tipo, e já chega automaticamente. Então, nesse sentido é muito bom. Vocês vão ver que vocês vão ter agilidade nessas informações. A informação chega lá para o gestor e, opa, vou ver essa informação aqui. Porque foi gerado lá em outro módulo. Então, esses fluxos teriam que realmente entrar no sistema e sair fazendo todos os fluxos para ver que, ó, a requisição de suprimento gerou isso aqui, ó. Certo? Ficou alguma